E depois da novela que se deu no final de semana, o negócio está fechado. O atacante vai fazer o seu último jogo com a camisa do Mengão e está com a despedida marcada. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre Pedro, que fez uma reunião a portas fechadas com os jogadores do Flamengo para explicar a sua situação. Vou falar também sobre as duas propostas que chegaram na mesa do Flamengo na tarde desta segunda-feira. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira, uma segunda-feira muito agitada no Mengão. Por isso que é importante que você assista esse vídeo completo. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga nada, gente, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento. Nós chegamos ontem à incrível marca de 2.490.000 inscritos, ou seja, estamos muito perto de chegar a 2,5 milhões. Então eu conto com a sua ajuda, conto com você que está me acompanhando. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Agora vamos às notícias, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu vou começar o vídeo já falando sobre as propostas, porque chegou uma proposta oficial para o Flamengo do Al Uala, clube da segunda divisão da Arábia Saudita, que fez uma proposta por empréstimo para levar o Michael. E eles estão dispostos a pagar pelo empréstimo 14 milhões de reais por um ano de contrato. O jogador seria emprestado para a equipe árabe e aí ficaria lá um ano. A opção de compra é de 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais. Totalizando 14 mais 22, 36 milhões e meio de reais. Isso caso o Michael, nesse primeiro ano, ele vá bem na equipe árabe e aí ele renove. Na verdade, eles compram ele, né, de forma oficial por 22 milhões de reais. E daí eu queria saber a sua opinião, você que assiste aqui o nosso canal. Você acha que seria uma boa o Flamengo vender o Michael? No caso, ou emprestar o Michael, receber essa quantia de 14 milhões de reais e depois ter a opção de vender ele por 4 milhões de dólares mais 22 milhões de reais? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para nós. O modelo de formato ele ainda é discutido dentro do Flamengo, se o Flamengo vai ou não aceitar. E a ideia também é que o Flamengo coloque uma meta, e caso o Michael consiga bater essa meta, os árabes ficam sendo obrigados a comprar o jogador. Mais ou menos como foi aquela situação do Carlos Alcaraz, sabe? Que foi emprestado, aí tinha uma meta, se batesse a meta, o Everton era obrigado a comprar. O Flamengo está tentando colocar assim, fazer esses gatilhos no contrato, colocando algumas metas que obrigue eles, sendo essas metas alcançadas, pagarem esses 4 milhões de dólares a mais e ficarem em definitivo com o jogador. Caso o jogador vá emprestado e seja comprado, ele vai estar saindo mais ou menos por 6 milhões e meio de dólares, como eu disse, 36 milhões e meio de reais. Esperar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Bom, vamos mudar o assunto, falar de uma outra proposta. Essa já foi recusada. A Roma da Itália, enfim, fez uma proposta hoje pelo Wesley. A informação que trouxe o Vene é a seguinte: fizeram uma proposta de 20 milhões de euros mais 2 milhões de euros por meta, totalizando 141 milhões de reais. O Flamengo, de bate-pronto, recusou a proposta da Roma no valor de 141 milhões de reais, pensando o quê? Que eles vão voltar com um valor ainda maior. Vale lembrar que a ideia do Flamengo é vender o Wesley por pelo menos 25 milhões de euros neste momento. Então, chegou uma proposta de 20 mais 2, o Flamengo recusou a proposta, esperando chegar uma nova proposta. Antes de eu falar do atacante que está se despedindo, da reunião que o Pedro fez com o elenco e da nota que ele fez também, expondo todo mundo hoje, deixa eu falar sobre a GoCase com você, porque, cara, tá vendo essas garrafinhas térmicas aqui? Elas mantêm a água gelada mais ou menos por umas 24 horas. Além dessas garrafinhas térmicas, a GoCase também tem capa de celular, cara. E é muito boa as capas da GoCase e tá rolando a promoção que é a seguinte: na compra de uma capa, você ganha mais uma. É isso mesmo. Comprou uma, você ganha mais uma. A segunda sai de graça. E você, é claro, tá apoiando o Flamengo quando compra na GoCase. Sabe por quê? A GoCase é produto original, é produto licenciado. Na hora de pagar, é só você colocar o cupom FLAZOEIRO que você vai ganhar um desconto especial, tá certo?
Tô deixando o link aqui na descrição, tô deixando o QR Code aqui na tela. É só você ir lá na GoCase e fazer a sua compra, já pensando, é claro, no Dia dos Pais. Dia dos Pais está chegando e você, é claro, pode presentear o seu pai com a capinha de celular, com uma garrafa térmica, lá tem bolsa, tem muita coisa bacana, tá certo? Bom, falar agora sobre a situação do Pedro, porque o jogador chegou hoje no Ninho do Urubu e fez uma reunião com os outros atletas em portas fechadas, sem a presença do técnico Felipe Luiz. Ele aproveitou os momentos que estavam ali só os jogadores para esclarecer o seu ponto de vista diante de tudo que aconteceu no fim de semana. Falou que se sentiu desrespeitado, desvalorizado pelo vazamento de mensagens, inclusive dizendo que ele estava vendo e que ninguém pagaria 15 milhões de euros por ele, e também criticou a maneira que o técnico Felipe Luiz expôs toda a situação. E aí o que acontece é o seguinte, depois de falar com os jogadores, o Pedro postou em suas redes sociais uma nota oficial endereçada à torcida do Flamengo. E ele disse: uma vez esclarecido internamente, venho a público falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho respeito, gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desprezado, desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e me descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Eu quero parar nessa primeira parte, porque aqui, ó, isso aqui é o resultado de conversa fiada. Isso aqui é o resultado de conversa fiada de algum dirigente do futebol do Flamengo que ficou conversando com o jornalista cumprindo o papel dele, deu a notícia, foi muito cauteloso na notícia e depois o Flamengo solta uma nota desmentindo esse jornalista e aí sim o jornalista posta lá os prints do dirigente falando um monte de besteira. Isso aqui é o resultado de conversa fiada, isso aqui é o resultado de falta de profissionalismo. Isso aqui, olha o que dá, olha o que dá. E aí eu falei na minha rede social e falo aqui, BAP, você tem que cobrar quem vazou, quem vazou não, quem falou aquelas besteiras. Você tem que cobrar, porque olha o problema, Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade, assumo que durante a última semana o meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros, por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aí o Pedro, ele perde a razão, porque ele quer brigar com o Felipe Luiz, cara. Ele quer brigar com o Felipe Luiz. Felipe Luiz falou, chamei, conversei, mostrei. O cara não tava nem aí, pô. Aí não, Pedro. Aí não, pô. Você tem a chance de se redimir e você também não se redime, cara. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo. Nada mais importa. Nada mais importa, mas precisava pelo menos de um pedido de desculpa, né? Você chegar e falar, pessoal, eu quero pedir desculpa pelo meu comportamento de não estar me dedicando no treino, de não estar me empenhando no treino, de não estar dando meu sangue no treino. Me desculpem. Eu fiquei um ano parado e um ano eu recebia salário todo dia. Me desculpem. Não, você nem desculpa pediu também. Aí é o que eu falo. E eu vou falar sempre disso. Quem vaza, quem fica de conversa fiada, quem fica de papo fiado, de conversa fiada, quem foi o dirigente que ficou de conversa fiada lá com o Mauro, que mentiu pro Mauro, quem foi esse dirigente está errado. Está errado. Ele foi o estopim disso tudo. Essa é a realidade. Ele foi o estopim disso tudo. Agora a situação. O cara fez uma reunião com os jogadores sem o Felipe Luiz, postou uma nota dando uma criticada no Felipe Luiz e o clima é esse. Vamos ver se amanhã ele vai ser relacionado pro jogo contra o Santos ou não. Bom, mudar o assunto aqui agora. O Matheus Gonçalves está indo embora do Flamengo, tá, gente? O negócio está fechado, foi fechado na tarde de hoje. Havia um impasse entre Flamengo e Cruzeiro, era a forma de pagamento. Os clubes chegaram a um consenso, a expectativa é que o Matheus Gonçalves faça hoje o seu último jogo com a camisa do Flamengo, ele vai jogar pela equipe sub-20 e se despeça aí da equipe do Mengão rumo ao Cruzeiro. O Cruzeiro vai pagar 3,5 milhões de euros ao Flamengo pelo Matheus Gonçalves, o Flamengo vai vender apenas 50% do jogador, sendo que 15% será repassado para o staff do jogador que pertence ali ao atleta. O Flamengo ainda vai ficar
com 50% caso uma venda futura aí, caso o Matheus Gonçalves futuramente ele saia do Cruzeiro. Ele vai assinar contrato com o Cruzeiro de 4 anos e meio até 2030. O salário dele vai gerar ali em torno de... Não vou falar não, que eu não gosto de salário não, mas ele vai ganhar muito bem, muito melhor do que ele ganha hoje no Flamengo. Que Deus abençoe o Matheus Gonçalves aí, um bom futuro para ele, que ele tenha uma jornada bacana assim na vida. Infelizmente, não conseguiu jogar muito aqui pelo Flamengo, não conseguiu render muito aqui pelo Flamengo. Eu desejo a você, Matheus, que você seja muito feliz aí, não contra o Flamengo, mas que você ganhe muitas vezes do Atlético Mineiro lá em Minas, que você tenha muito sucesso na sua carreira e que Deus te abençoe. Você é um menino muito bacana, tem muita bola e tem muita habilidade, tá bom? Até o Felipe Luiz falou sábado, né? Ele se dedica nos treinos, ele se doa, ele tá treinando. Mas também é aquilo, você tem Luiz Araújo, você tem Gonzalo Prata, você tem Arrascaeta, você tinha o Gerson, você tinha um monte de gente que jogava na mesma posição que ele. Então, felizmente não jogou muito pelo Mengão, mas seja muito feliz aí na sua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.